Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade, divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, trecho 78. 30 de setembro de 1899. Tentações. Como a paciência em sofrer as tentações é como um alimento substancioso. Primeiro devo dizer que passei 1 hora de inferno. Logo rapidamente olhei uma imagem do menino Jesus e um pensamento como um raio disse ao menino: como és feio. Tenho tentado não dar importância, nem me perturbar para evitar qualquer jogo com um demônio. Mas apesar disso, aquele raio diabólico me penetrou no coração e sentia que meu pobre coração odiava Jesus. Assim, me sentia no inferno fazendo companhia aos condenados. Senti o amor mudado em ódio. Ó Deus, que pena o não poder te amar. Dizia: Senhor, é verdade que não sou digna de te amar,
mas ao menos aceito esta pena que gostaria de te amar e não posso. Depois de ter passado no inferno mais de 1 hora, parece que saí, graças a Deus. Mas quem pode dizer quanto afligido ficou meu pobre coração, débil pela guerra mantida entre o ódio e o amor? Sentia tal prostração de forças que me parecia não ter mais vida. Então fui surpreendida pelo meu estado habitual, mas ó, como estava decaída meu coração em todas as potências interiores, que com ânsia inenarrável desejam e vão em busca de seu sumo e único bem, e só param quando o encontraram. E com sumo contente se o gozam, desta vez não se atreviam a mover-se. Estavam tão aniquiladas, confusas e abismadas em seu próprio nada, que não se fazia sentir. Ó Deus, que golpe cruel teve que sofrer meu pobre coração. Com tudo isto, o meu sempre benigno Jesus veio e a sua vista consoladora fez-me esquecer rapidamente o ter estado no inferno, tanto que nem sequer pedi perdão a Jesus. As potências interiores, humilhadas, cansadas como estavam, pareciam repousar nele. Tudo era silêncio de ambas as partes. Não havia mais que algum olhar amoroso com o qual nos feríamos o coração um ao outro. Depois de haver estado por um tempo, este profundo silêncio, Jesus me disse: minha filha, tenho fome, dá-me alguma coisa. E eu, não tenho nada para te dar. Mas nesse mesmo instante vi um pão e dei-lhe, e parecia que ele com todo gosto comia. Agora dentro de mim estava a dizer: ah, já há alguns dias que não me diz nada. E Jesus respondeu ao meu pensamento: às vezes o esposo tem prazer em tratar com a sua esposa, em confiar-lhe seus segredos mais íntimos. Outras vezes deleita-se com mais prazer em descansar e contemplar-se mutuamente a sua beleza. Enquanto falar impede o repouso e o simples pensamento do que se deve dizer ou do que se deve tratar, não deixa prestar atenção em ver a beleza do esposo e da esposa. Mas, no entanto, isto serve porque depois de haver repousado e compreendido demais sua beleza, vem amar-se mais e com maior força saem para trabalhar, tratar e defender seus interesses. É o que estou fazendo com você. Não está feliz? Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado esta hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempos de tentação é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Trecho 79, 1 de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as senti em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto, porque, pouco tempo depois, o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terra compaixão, disse-lhe: meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco.
Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele, minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça? E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te, a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se vês sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Ó como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima, não se começa a descobrir o engano, e então se faz por tocá-las. Que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem poder impedir tanto mal, não se preocupe em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir, mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele, muito escasso é seu número, e além disso sua pena, por não poder recebê-los, servirá como uma reparação a mim, e para ser vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Trecho 80. 3 de outubro de 1899. Divergências com a obediência e como esta é o próprio Jesus. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E isto porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos. Me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo e lhe dizia: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade, por amor teu, daria a vida. Mas vejo que aqui não posso. E tu mesma vês o rasgo da minha alma.
não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesma e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Assim parece que depois sua ira e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu lhe dizia basta que com um pouco de reflexão entenda o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Às vezes cedia a obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com essa bendita senhora obediência, verdadeiramente senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar e muda seu aspecto pelo de um manicíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com o seu Senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora o que faz? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Agora, enquanto digo isto, no meu íntimo penso, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir a sua voz harmoniosa no meu ouvido que diz: queres saber o que é obediência? A obediência é a quinta essência do amor. A obediência é o mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fadigue, por isso deveria fazer a alma, e a esta a faz repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó santa obediência, como és incompreensível. Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escutada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria. É tanta a luz que vejo desta virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam. Por isso faço o silêncio e sigo onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa. Com todo o coração a confiei. E Jesus me disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, mas especialmente lhe recomendo que não me intrometa nas coisas não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa, que se desfaça dela. Se não tem, não quero que ele se intrometa, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve, e ele permaneça livre, sem se enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que, a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, e eu, somente por minha misericórdia, tive que permitir que não prosperassem. Mas assim que empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão, como conveniente é um ministro meu elamear-se nas coisas terrenas. E quanto palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhe faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado,
querem libertar-se, mas não podem. Isto é em castigo pelo que não deveriam fazer. Depois lhe confiei a um enfermo, e Jesus me mostrava suas chagas que ele tinha feito àquele enfermo. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. E Jesus, toda a bondade, me disse: minha filha, hoje tu fizestes o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar, desligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que, rezando pelos doentes, faz-se o ofício de médico a nosso Senhor que sofre nas suas próprias imagens. Volume 3, trecho 78, 6 de junho de 1900. Luísa, crucificada, evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus, o estado violento em que se encontrava, porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo nesse estado, que se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam, como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim, e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tem razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te, em graça, que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim, te peço por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não é a tua natureza do seu coração agir deste modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesse, te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse: minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte, tanto de pôr a meu coração em angústia de morte ao castigar as criaturas. E eu, por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque, em verdade, como farão se tu agires? Como me fazes compreender, secando tudo que serve de alimento ao homem? Peço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, se não em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco de amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Então, bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário teria ficado vítima, e todavia não havia derramado mais que um pouco. O que será de seu coração adorável? Que tanta continha? Suspirou como se tivesse se aliviado de um peso e me disse: minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo. Mas agora, descarregando um pouco sobre ti, por amor teu concede 1/3 do que serve de alimento ao homem. E eu, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. E ele: não, minha filha, aceita-te. E eu: não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem. E Jesus: hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz. Sai de ti mesma e em forma crucificada vê no ar e põe em fogo os demônios de cima de Corato. Porque ante tua forma crucificada não poderão resistir e irão à outra parte. Assim saí de mim mesma crucificada e vi a saraiva e os raios que estavam prestes a irromper.
sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios, como a vista de minha forma crucificada corriam, mordia os dedos de raiva e chegava a tomá-la contra o confessor que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não a podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim, pelo sinal da redenção que advertiam. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimentos. Seja tudo para a glória de Deus. Trecho 79, 7 de junho de 1900. Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la. Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase que continuamente. E me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir, agora me segurava em seus braços para me dar força, e agora derramava de novo. Eu de vez em quando lhe dizia: Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas. Rogo-te que me contentes, como te disse ontem, de dar-me ao menos a metade do que serve para alimento do homem. E ele: minha filha, para te contentar, te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem. E com isto farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Ao ouvir-me dizer isto, consolei-o e disse dentro de mim: se está em mim, de fato não castigarei nenhum. Mas como fiquei desiludida quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma cruz, e olhando do meio daquela luz, E Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz, e olhando do meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus, e também os da justiça. Ó, como tudo está ordenado em Deus. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos. Agora me via como um miserável verme no meio daquela luz. E que se quisesse impedir o curso da justiça, arruinaria a ordem e iria contra os mesmos homens, porque compreendia que a mesma justiça é amor puríssimo para com eles. Então me encontrei toda confusa e incomodada. Por isso, para me desentender, disse a Nosso Senhor: com esta luz da qual me rodeastes, entendo as coisas de maneira diversa. E se me deixasses agir a mim, far-lo-ia pior do que tu. Por isso não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça. O que aceito e quero é que me faça sofrer e que liberte as pessoas. Do resto, não quero saber nada. E Jesus, sorrindo diante de mim, disse-me: como? Tão logo queres te afastar? Não querendo conhecer nenhuma razão e querer fazer-me violência mais forte, queres sair com duas palavras: faz-me sofrer a mim e livra-te deles. E eu, Senhor, não é que não queira saber nenhuma razão, senão que não é ofício meu, mas teu. Meu ofício é o de ser vítima, por isso tu faz teu ofício e eu faço o meu. Não é verdade, meu amado Jesus? E ele, mostrando como uma aprovação, desapareceu. Trecho 80, 10 de junho de 1900. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente, quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ver a tortura de seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava, que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma túpida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-la um pouco, eu disse: diz-me, meu bem,
O que é que tens que estás a sofrer tanto? Permite que te tire estes espinhos que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos uma por uma, e depois os pus sobre minha cabeça. Agora, enquanto eu fazia isto, vi que em alguns lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesmo, mas com suma aflição minha, ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Volume 4, trecho 78, 3 de agosto de 1901. A alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar, veio a Virgem Mãe conduzindo-o quase à força, mas Jesus fugia. Então a Virgem Santíssima disse-me: minha filha, não te canses de lhe pedir, mas seja inoportuna, porque este fugir que faz é sinal de que quer enviar algum castigo. Por isso foge da vista das pessoas amadas, mas tu não te detenhas, porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus, porque sendo a graça parte do próprio Deus, possuindo-a a alma, não tem, talvez, o poder sobre o que ela mesma possui. Então, depois de muito esperar, obrigado pela Mãe Rainha e importunado por mim veio, mas com um aspecto imponente e sério, de modo que não me atrevia a falar. Não sabia como fazer para lhe tirar aquele aspecto tão imponente. Pensei começar a falar com disparates, dizendo-lhe: meu doce bem, amemo-nos. Se não nos amamos nós, quem nos deve amar? E se você não me contentar com o seu amor, quem será capaz de te contentar? Ah, me dê um sinal certo de que está contente de meu amor, de outra maneira eu desfaleço seu amor. Mas que pode dizer todos os disparates que disse? Eu acho que é melhor ignorá-los, mas com isso, parece que eu consegui tirar aquele ar imponente que eu tinha. E ele me disse: só estarei contente de teu amor quando este superar o rio da iniquidade dos homens. Por isso, pensa em aumentar teu amor, porque assim mais estarei contente de ti. Dito isto, desapareceu. Trecho 79, 5 de agosto de 1901. Como as mortificações são os olhos da alma. Encontrando-me em meu estado habitual, meu bendito Jesus tardava em vir e eu me sentia morrer pela pena de sua privação. Quando de improviso veio e me disse: minha filha, assim como os olhos são a vista do corpo, assim a mortificação é a vista da alma. Assim que a mortificação se pode dizer olhos da alma. E desapareceu. Trecho 80. 6 de agosto de 1901. O amor dos bem-aventurados é propriamente divino, mas o amor dos viadores é propriedade que está em ato de fazer aquisição dele. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus fez-se parecer tão sofredor e ofendido que movia compaixão. Eu estreitei a mim e lhe disse: doce bem meu, como amável e desejável és. Como é possível que os homens não te amem, mas sim te ofendem? Amando-te tudo se encontra, e o amar-te contém todos os bens. E não te amando, tudo bem nos desaparece. Porém, quem é aquele que te ama? Mas meu tesouro amadíssimo, faz a um lado as ofensas dos homens e por um pouco desafoguemo-nos no amor. Então Jesus chamou toda a corte celestial para ser espectadora do nosso amor e disse: o amor de todo o céu não seria suficiente pagamento, nem me faria feliz, se não estivesse o teu unido. Muito mais que esse amor é propriedade minha,
que ninguém me pode tirar. Mas o amor dos veadores é como propriedade que estou em ato de adquirir. E como minha graça é parte de mim mesmo, ao entrar nos corações, sendo meu ser ativíssimo, os veadores podem negociar com o amor. E este comércio engrandece as propriedades do meu amor. E eu sinto tal gosto e prazer que, faltando-me este, ficaria amargo. Por isso é que, sem o seu amor, o amor de todo o céu, não me deixaria plenamente contente. E você deve saber negociar bem com o meu amor, porque amando-me em tudo, me fará feliz e contente. Quem pode dizer como fiquei espantada ao ver isto? E quantas coisas compreendia sobre este amor? Mas minha língua se volta balbuciante, por isso ponho um ponto. Volume 6, trecho 78, 27 de outubro de 1904. Luísa fica sem sofrer para fazer um pouco de vazio à justiça, e assim pode castigar as pessoas. Encontrando-me no meu estado habitual, passei-me muito agitada, não só pela quase total privação do meu único e sumo bem, mas também porque, encontrando-me fora de mim mesma, via que os homens deviam matar-se como tantos cães. Via como a Itália seria comprometida em guerra com outras nações. Via tantos soldados que partiam em turbas e turbas, e que, tendo sido mortos destes, chamavam outros. Quem pode dizer como me senti oprimida, muito mais que me sentia quase sem sofrimentos? Então estava me lamentando, dizendo entre mim: que proveito tenho viver? Jesus não vem, o sofrer me falta. Meus mais amados e inseparáveis companheiros, Jesus e a dor me deixaram. No entanto, eu vivo. Eu acreditava que sem o um e o outro não teria podido viver. Tão inseparáveis eram de mim. No entanto, vivo ainda. Ó Deus, que mudança! Que ponto tão doloroso, que rasgo indescritível, que crueldade inadita! A outras almas as deixou privadas de ti, mas jamais sem a dor. A ninguém fizeste essa afronta tão ignominiosa. Só a mim, só para mim estava preparado este desprezo tão terrível. Só eu merecia este castigo insuportável. Mas justo castigo por meus pecados, e mais, merecia algo pior. Enquanto eu estava nisto, como um relâmpago veio me dizendo com imponência: o que você tem para falar assim? Te basta minha vontade para tudo. Seria castigo se te pusesse fora do ambiente divino e te fizesse faltar o alimento de minha vontade, o qual quero que, sobretudo, o tenha em conta e estima. Além disso, é necessário que por algum tempo te falte sofrer, para fazer um pouco de vazio à justiça, e assim poder castigar as pessoas. Trecho 79, 29 de outubro de 1904. A cadeia de graças está ligada às obras perseverantes. Todos os males estão fechados na não perseverança. Depois de ter esperado muito, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, quando a alma se dispõe a fazer um bem, ainda que fosse dizer uma Ave Maria, a graça concorre a fazer junto com ela dito bem. Mas se a alma não é perseverante em fazer este bem, vê-se com clareza que não estima e não valoriza este dom recebido, e faz troça da mesma graça. Quantos males estão fechados neste modo de agir? Hoje sim e amanhã não. Agrada-me e faço. Para fazer este bem, requer-se um sacrifício. Não quero fazê-lo. Acontece como aquele que, tendo recebido um dom de um senhor, hoje o recebe, amanhã o rejeita. Aquele senhor, por sua bondade, o manda de novo, e aquele, depois de fazê-lo tido por algum tempo, cansado de ter consigo esse dom, novamente o rejeita. Agora, o que dirá aquele senhor? Se vê que não estima meu dom, se empobrece ou morre. Não quero ter mais que ver com ele.
tudo está unido ao modo de agir com perseverança. A cadeia de minhas graças está entrelaçada às obras perseverantes. Assim, se a alma se dá às suas escapadas, rompe esta cadeia. E quem lhe assegura que há um mirar de novo? Meus desígnios se cumprem somente em quem une suas obras à perseverança. A perfeição, a santidade, tudo vai unido com ela. Assim que se a alma é intermitente, sendo uma espécie de febre intermitente, o não agir com perseverança manda ao vazio os desígnios divinos, perde sua perfeição e frustra sua santidade. Trecho 80, 13 de novembro de 1904. A criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Continuando em meu habitual estado, minhas amarguras vão sempre aumentando pelas privações e silêncio do meu santíssimo e único bem. Tudo é em suas visitas, sombra e relâmpago e foge. Sinto-me oprimida e tola, não compreendendo mais nada, porque aquele que contém a luz está distante de mim, e como relâmpago que enquanto estoura clareia, mas depois se faz mais escuro que antes. Minha única herança que me resta é o querer divino. Então, depois de ter esperado muito e sentir que não podia seguir adiante, por breves instantes veio e me disse: minha filha, minha humanidade, sendo homem-deus, via presentes todos os pecados, os castigos, as almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isto e destruir pecados, castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer, não um dia de paixão, mas todos os dias, para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Que papel faria ele? Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora? Não, certamente. Não teria sido como um filho em uma família estranha. Não, teria sido como filho. Teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito e alguma herança. E por isso, se come e se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele pai. E por isso jamais pode ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade, mas não na divindade. Porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isto, talvez tu quisesse superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas? Filha, unifique-se comigo e esteja em paz. Volume 7, trecho 78, 21 de janeiro de 1907. Quem sempre ama a Jesus não pode desagradar. Encontrando-me no meu habitual estado, estava dizendo em meu interior: Senhor, faz que seja toda tua e que esteja sempre contigo, e que jamais me separe de ti. Mas enquanto eu estiver contigo, não permitas que eu seja aguilhão que te amargue, que te dê fastídio, que te dê desgosto, mas ponto que esteja em ti para te sustentar quando estás cansado e oprimido, que te console quando estiveres chateado das outras criaturas. Enquanto dizia isto, o bendito Jesus me disse: minha filha, quem está em contínua atitude de me amar, está sempre comigo, e não pode jamais ser aguilhão
que possa me dar incômodo, senão escora que me sustenta, me consola, me adoça, porque o verdadeiro amor tem a propriedade de fazer feliz a pessoa amada. E além disso, quem sempre me ama não poderá jamais desagradar-me, porque o amor absorve toda pessoa. No máximo poderá haver pequenas coisas que a própria alma nem sequer adverte que me possam desagradar, e o próprio amor toma o empenho de purificá-la para fazer que eu possa encontrar sempre nela as minhas delícias. Trecho 79, 25 de janeiro de 1907. Punições. Ver cidades desertas. Passo dias amargos pelas privações quase contínuas do bendito Jesus, no máximo por um instante, e como relâmpago se faz ver e em seguida se esconde tão profundamente em meu interior que não o posso encontrar, e sempre em silêncio. Agora, tendo visto, depois de muito esperar, mas muito amargo e oprimido, disse-lhe: mas diga-me ao menos o que o faz sofrer tanto. E ele relutantemente, só por me contentar, me disse: a minha filha, você não sabe o que deve acontecer. Se te dissesse, romperia minha indignação e não faria o que devo fazer. Eis porque guardo silêncio. Você se tranquilize sobre o modo que tenho contigo neste período de tempo. Tenha coragem, será muito amargo, mas faça-a de atleta, generosa, vivendo sempre e morta em minha vontade, sem sequer chorar. Dito isto, escondeu-se mais dentro de mim, deixando-me como petrificada, sem sequer poder chorar sua privação. Agora para obedecer, escrevo que desde antes do mês de janeiro até agora, não faço outra coisa que encontrar-me fora de mim mesmo. Talvez seja só o sonho, mas me parecia ver lugares desolados, cidades desertas, ruas inteiras com as casas fechadas, sem que nenhum caminhe por elas, pessoas mortas, e é tanto espanto ao ver essas coisas que fico como atordoada, e gostaria de imitar o meu bom Jesus, estando eu também taciturna e silenciosa. Oh, porque disto não sei dizer, porque minha Jesus não me diz nada. Eu o escrevi só por obedecer, graças a Deus. Trecho 80, 20 de fevereiro de 1907. A incorrespondência à graça. Continua sempre em silêncio e vindo por um instante, e como relâmpago, passo meus dias na amargura e como atônita. Todo o meu interior ficou atingido como por um raio, sem poder caminhar para frente nem para trás. Eu mesma não sei dizer o que aconteceu em meu interior. Acho que é melhor ficar calado do que falar sobre isso. Então, esta manhã, assim que veio, disse-me: minha filha, que não corresponde à minha graça, vive como aquelas aves que vivem de rapina. Assim a alma não faz outra coisa senão viver de rapina. Rouba a minha graça, vive e não me reconhece. E além disso me ofende. E como o relâmpago desapareceu, deixando-me mais admirada do que antes. Amém, Fiat.